Conversa Fiada está de volta. Eu estou aqui com o pastor David Domingos. Ele lançou recentemente, em Montes Claros, um livro que vem fazendo muito sucesso, chamando a atenção das pessoas por ser a chave da sabedoria, né? Eu queria perguntar para o senhor, o livro do senhor, no primeiro capítulo, ele traz exemplos bíblicos de pessoas que foram prósperas exatamente porque basearam suas vidas na vontade de Deus. Eu queria que o senhor falasse dessa experiência. O senhor cita Salomão, Abraão, Isaac e Jacó. Eu queria que o senhor falasse de cada um deles, onde foi que eles obedeceram a Deus e quais foram os progressos que eles experimentaram na vida. Vou começar por ordem. Abraão, ele foi chamado por Deus e quando ele foi chamado, ele obedeceu o chamado de Deus, mesmo não sabendo para onde iria. Deus falou, sai da sua terra, da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi, mas a sua mulher, Sara, obedeceu a Deus. E quando ele começou a obedecer a Deus, ele começou a desfrutar de tudo que Deus daria a ele. Então ele começou a desfrutar das promessas. E uma promessa que Deus fez a ele foi que daria a ele um filho. E ele já era avançado em idade, a mulher dele era estéril, e aí eles tiveram um filho que chamava Isaac. E aí Deus fez o maior pedido para ele. Deus falou, eu quero que você me dê o seu filho em sacrifício. Ele vai para as regiões de Moreá, que é um monte, e vai sacrificar o filho dele. Quando ele vai sacrificar, Deus fala que não precisa mais, porque Deus já entendia a fé de Abraão. Então Abraão obedeceu Deus nisso, e Deus fez Abraão como nosso pai na fé. Abraão é conhecido como pai na fé, porque ele foi levar o seu próprio filho em sacrifício. Então essa obediência trouxe para ele a prosperidade. A Bíblia diz que todo lugar que ele pisou, ele alcançou essas terras, logo depois ele comprou, se tornou um grande fazendeiro no meio do deserto e ele prosperou muito. O filho dele, Isaac, por sua vez, prosperou porque recebeu a bênção do próprio Abraão, é a bênção que a gente pede para os pais hoje, né? Sim. Recebeu a bênção do próprio Abraão, andou no caminho do Abraão, conheceu o Deus de Abraão, e continuou fazendo sacrifício. Também foi um grande fazendeiro no meio do deserto, era um homem que abria poços e conseguia prosperar, e tudo que ele fazia, ele prosperava. Aí Abraão teve um filho que chama Isaac, e Isaac teve gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú significa peludo avermelhado, e Jacó, o nome Iacov vem do hebraico, que significa aquele que agarra o calcanhar. E eu falo nesse livro a história de Jacó. Jacó foi um homem que passou a vida todinha agarrando as oportunidades. E quando ele não tinha nenhuma oportunidade, ele criava uma oportunidade para agarrar. Ele prosperou porque um dia ele falou com Deus, eu não tenho nada, mas se o Senhor me der, está escrito no livro de Gênesis, capítulo 28, tudo que o Senhor me der, certamente te darei a 10ª parte de tudo. Então, Jacó fez um compromisso com Deus, e Deus começou a abençoar ele, e ele foi fiel no voto que ele fez. Ele falou assim com Deus, se o Senhor for comigo na viagem, que hora faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e em paz eu retornar à casa dos meus pais, em paz eu retornar, tudo que o Senhor fizer por mim, tudo que o Senhor me der, eu te darei a 10ª parte de tudo. Então Deus foi com ele, a primeira coisa que ele pediu foi a presença de Deus. Deus foi com ele, e aí ele começou a guardar tudo que Deus dava para ele. E ele foi um homem próspero também. E o último é o homem mais conhecido, talvez um dos homens mais conhecidos do mundo, Shlomo ben Avimelech, ou Salomão, filho do rei Davi, do hebraico. Foi considerado o homem mais sábio do mundo. A Bíblia diz que antes dele ninguém foi tão sábio, depois dele. A riqueza dele, de Salomão, nem Bill Gates, no seu auge, alcançaria. Ele foi 100 vezes mais rico que Bill Gates. Construiu o Templo de Salomão, que as paredes eram folheadas a ouro e prata, e os portais do templo eram escravejados de pedras preciosas, e adquiriu uma riqueza absurda, porque obedeceu a Deus. Salomão escreveu 1.100 provérbios, escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes, Salmo 72, Salmo 127, e deixou muito ensinamento, tudo através da obediência. Tem um versículo na Bíblia, para falar da obediência desses homens, que está escrito em Romanos 12, 1, que diz assim, esse versículo, para mim, é um dos versículos que me chama mais atenção na palavra de Deus toda. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. Aí continua dizendo, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esses homens experimentaram a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, através da obediência. E só através da obediência podemos experimentá-la. Isso. Agora, Chave da Sabedoria, ele também, o livro aborda ainda aspectos como a realização de sonhos, as vitórias, o tempo, a felicidade, a oração e o amadurecimento. Comente esses aspectos para a gente. Realização de sonho. Isso é uma coisa que ninguém pode privar o próximo, de sonhar. Ninguém pode privar o outro ou deter o sonho do outro. Eu acredito que o lugar, é uma frase meio forte, um pouco forte, o lugar que tem o maior número de sonhos, acredito que é o cemitério. Porque muitas pessoas morreram sonhando. Enquanto uns sonham, outros lutam, outros correm atrás. E nesse livro, Chave de Sabedoria, eu ensino a pessoa que ela não deve apenas sonhar, mas ela deve correr atrás dos seus sonhos e procurar realizar. E Deus deve ser a prioridade da vida dela. Quando nós colocamos Deus como prioridade, Deus começa a encaminhar a nossa vida. Deus começa a nos animar espiritualmente e nos levar a ter fé, força e foco. Que eu acho que são 3 palavras com F que marcam a vida do homem. Fé é uma palavra tão pequena que o original da palavra fé vem do latim fide, significa entrega. Então a fé, quando você se entrega, você alcança a palavra na sua força total. E aí, força, a força vem espiritual, através que Deus vem nos empurrando, através da sua palavra, nos animando através dos seus mandamentos, e o foco. Quando nós focamos em alguma coisa, Deus faz com que nós alcancemos essas coisas. Ok. Eu falei com o pastor David Domingos, adorei, tá? Espero que vocês tenham gostado também. Agradeço a presença aqui, viu, pastor? Obrigado. E vamos voltar outras vezes para falar de outros assuntos também, e quem sabe de outros livros, tá? Será um prazer. O Conversa Fiada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.